servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. E teu servo escuta. Fala-me, Senhor, e teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um homem que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pudesse pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E diante disso o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. E ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Vai cantar alguma coisinha? Pode cantar. Conheci o mundo mal e com ele seus artis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim, na clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador.
quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue mais puro. Foi assim que me salvou. Foi assim Que me salvou. Um pensamento que tem a possibilidade de nos salvar. Eu sempre gosto de pensar a ação de Jesus no mundo, esse sacrifício da cruz, como uma manifestação de um jeito de pensar. Na verdade, a cruz, ela foi construída pelas escolhas de Jesus. Eu tenho muita dificuldade de pensar que um dia Deus planejou a vinda do seu Filho ao mundo e especificou, inclusive, aquela morte terrível pelo qual ele precisou passar. Eu tenho dificuldade. Mas os profetas previram. Sim, eles previram, mas não é porque Deus era cruel e queria que o filho dele morresse crucificado. É porque na sabedoria profética pode-se antecipar as consequências de um estilo de vida. Alguém que ousa dizer o que ele disse, alguém que ousa falar o que ele falou, viver como ele viveu naquela época, não tinha outro destino. A crucifixão era uma expressão da gravidade do que ele fez. Jesus morreu de uma forma, o estilo de morte de Jesus era o que era aplicado aos piores bandidos daquela época. E o que ele ensinou? Ele ensinou regras de convivência que ainda hoje nós temos dificuldade de entender. Eu, quando honestamente me pergunto, será que eu já sou cristão? A primeira pergunta que eu me faço, e eu já disse isso aqui em outra missa, é: eu seria capaz de perdoar o filho pródigo? Eu seria capaz de, depois de ter vivido todo aquele processo desgastante com meu filho, de ser morto antes da hora, porque pedir a herança era a mesma coisa que você dizer: pai, a partir desse momento você está morto para mim? Ir embora, gastar todo o dinheiro que eu havia dado. Pedir a herança era uma declaração pública da minha inutilidade como pai. E depois que ele faz tudo aquilo errado, depois que ele vive aquela vida completamente irregular, ele volta e quer ser reintegrado à vida da família, não como filho, mas como um empregado. Eu acho que eu estaria neste nível de justiça. Eu reintegraria, mas como empregado. Para você aprender o que você fez. Eu acho que a minha capacidade de perdoar ainda é essa. Aqui contempla um pouco ou bastante o meu senso de justiça. Errou, terá de pagar pelo erro. Mas não. O perdão que Jesus propõe é outro. É um perdão absolutamente fora do senso de justiça. Ele é um perdão que beira o absurdo. O perdão que Jesus propõe beira o absurdo. Inclusive, num outro momento em que ele fala disso, ele propõe: olha, se alguém bate deste lado, ao invés de revidar, que seria o senso de justiça, tá bom, eu recebi, vou dar também uma bofetada. Ele propõe uma outra hermenêutica, uma outra forma de compreender. Não, ofereça a outra face. É uma forma muito superior do que nós estamos acostumados de perdão. Eu, pessoalmente, tenho uma satisfação enorme, como eu disse no início da missa, de perceber que hoje as ciências que buscam entender o comportamento humano confirmam o que Jesus já disse há muito tempo. E antes de Jesus, esse texto do Eclesiástico, que é uma aula
É uma aula sobre o comportamento. Pega para mim também, por gentileza. Trata a questão de forma simples, de forma clara, que vale a pena a gente rever. Vira para mim aqui, por gentileza. A primeira leitura. Olha que esse é um texto do Antigo Testamento. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Nós sabemos o que o rancor faz com a gente. Nós sabemos o que a raiva faz com a gente. A raiva, ela tem o poder de nos retirar do eixo. Toda vez que você está raivoso, além de você estar provocando uma descarga química em você, altamente nociva, capaz de provocar câncer, diabetes. Tem gente que fica diabético no momento de raiva, num surto de raiva, dá um tremelique lá, o pâncreas para de funcionar e a pessoa fica diabética, num susto, numa raiva. Às vezes o estado de raiva é tão profundo que ele adoece a pessoa naquele momento. Tem gente que morre de raiva. Quando a gente usa essa expressão lá em Minas, nossa, quase morri de raiva hoje. Porque de fato faz sentido. A raiva, ela tem o poder de provocar tantas desordens químicas dentro de nós que você pode ter uma parada cardíaca. Eu não sei dizer do ponto de vista médico o que acontece, mas é possível. O Antigo Testamento já está dizendo: o rancor e a raiva são detestáveis. Nós sabemos. Mesmo assim nós alimentamos. Quantas vezes eu fiquei alimentando rancor porque eu achava que era uma forma de ser justo? Eu ficava com aquele sentimento, igual o gado, quando você olha o gado no pasto, ele está sempre mastigando. A vaca, no meio do pasto, mastigando. O que é aquilo? Ruminando. É o alimento que vai para o estômago, sobe, volta, sobe, só engole depois que extraiu todos os nutrientes daquele capim, ou daquilo que está comendo. Então nós temos o hábito de fazer também esse exercício de ruminar o que deveria ter sido jogado fora imediatamente. Eu sei que é fácil, eu sei que é difícil a gente controlar o impulso da raiva. Porque você pratica o senso de justiça no momento da raiva. Você considera justo sentir aquela raiva. Ainda que esse senso de justiça esteja absolutamente contrário ao amor que você precisa ter por você, ao amor que você precisa ter pelas pessoas. Então, já está aqui. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, que até mesmo o pecador procura dominá-las. Isso é, aquela pessoa que não tem compromisso religioso nenhum. Não tem nenhum compromisso religioso e mesmo assim ele percebe os malefícios da raiva e do rancor na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar isso. Na própria filosofia você já tem motivos suficientes para descobrir que alimentar raiva e rancor não são posturas inteligentes. Não é uma postura inteligente você alimentar raiva e rancor. Os filósofos já diziam isso. Minimizar o poder da ira em você, para você ficar mais em paz. Hoje nós temos mais consciência disso, o poder que uma respiração mais profunda tem de acalmar o nosso organismo. Quem tem síndrome do pânico sabe disso. É preciso aprender a respiração mais profunda que você puder fazer, porque ela tem um poder calmante, ela é praticamente um Rivotril. Aquela gotinha mágica que você põe debaixo da língua e fica tudo bem. Você vai ter uma discussão, uma conversa desagradável, põe umas gotinhas debaixo da língua e vai. Igual um boi anestesiado. A respiração faz a mesma coisa. Claro, a gente não tem paciência de esperar. A gente não sabe lidar com o nosso corpo. A gente é absolutamente inapto na lida com os recursos que nós temos.
que você mora pouco em você, eu moro pouco em mim. Eu tenho pouca consciência da minha presença, eu tenho pouca consciência do meu corpo, eu tenho pouca consciência dos meus recursos. A gente optou por desconhecer os movimentos naturais do corpo. Eu vejo pela mulherada que precisa tomar anticoncepcional, a luta que é. Aquela mulher que precisa, que faz a opção pelo método natural. Eu não quero colocar essa química no meu corpo. Existem mulheres que fazem essa opção, mas requer um autoconhecimento absurdo para saber quando é que ela está fértil, quando é que ela não está fértil. Eu costumo dizer que as pílulas que facilitaram a nossa vida, de alguma forma prejudicaram o nosso autoconhecimento. E aí você toma uma pílula, você nem lembra que dia que está fértil, que não está. Não estou falando mal da pílula, não estou fazendo, pare de tomar a pílula, não estou falando. Eu estou apenas dizendo que a pílula anticoncepcional, ela veio e de alguma forma privou a mulher de ter controle do próprio corpo. É um autoconhecimento. Saber como é que funciona. Saber os movimentos da sua fertilidade. Nós homens, a mesma coisa. Quantas coisas nós desconhecemos do nosso corpo? Nós não sabemos lidar com ele. Tem gente que é tão desconhecedor de si mesmo que se você perguntar se o cabelo é seco ou oleoso, eu não sei. Nunca teve a curiosidade de saber se a pele é oleosa ou é seca. Faz essa pergunta para o homem, você vê se ele vai virar para a mulher. O que é meu cabelo? Vai perguntar para a mulher. Nós temos pouco conhecimento sobre nós. Nós moramos pouco em nós. Então, a gente não tem essa destreza de saber lidar com os nossos sentimentos, porque nós somos muito precários na lida com o nosso corpo. A raiva, ela é física. É uma descarga química que todo o organismo sente. Mas nós também temos um antídoto. Como controlar a raiva? Como? As técnicas de respiração nos ajudam, o controle de si, e aí esse monte de coisa que, lamentavelmente, nós já até escutamos falar, mas muito pouco praticamos. Eu tenho falado muito disso. Nós cristãos, nós temos um déficit enorme quando o assunto é ritualidade de descanso e de concentração. A filosofia budista está aí há milênios ensinando as pessoas a meditarem. Ou as técnicas de yoga, que é o do absoluto controle do corpo. É um controle tão elaborado, porque quem vai desenvolvendo as técnicas do yoga, da respiração, do posicionamento, das técnicas que são físicas, vai tendo um autocontrole muito maior do que quem não faz. Lamentavelmente, nós cristãos não desenvolvemos os controles das nossas emoções, do nosso corpo, que passa por toda essa matéria que nós somos, onde essa carga é despejada todos os dias, de raiva, de ira, de rancores, de mágoas, de ressentimentos. E aí a gente não entende por que nós não somos capazes de praticar uma técnica milenariamente conhecida, atestada, confirmada, de que guardar rancor não é uma postura inteligente. Eu não sei se tem alguma religião que motive mágoa e rancor. Eu sei que às vezes as nossas religiões se desvirtuam, se perdem no caminho e elas se transformam de lugares de mágoas, de ódios, de ataques, mas essencialmente não. Esse encontro de Jesus com essa situação de hoje, essa historinha que ele conta, é justamente para nos recordar que a dinâmica do perdão é que nos faz humanos. Não há outra forma de você crescer humanamente senão vivendo diariamente a experiência do auto-perdão,
De você ser capaz de reconciliar consigo, como nós falávamos no ato penitencial. O primeiro movimento do perdão é eu ser capaz de me perdoar por aquilo que fiz de errado ou por aquilo que deixei de fazer de certo. É impressionante como os meus mecanismos de acusação não descansam dentro de mim. Você certamente, quando nós falamos isso no ato penitencial, você percebe em você os seus mecanismos de autocondenação não descansam nunca. Você sempre tem um motivo para se acusar de algo que fez de errado ou de uma omissão, de uma realidade que você deveria ter cuidado melhor. Quantos pais, quantas mães precisam lidar com isso quando observam que erraram com seus filhos? Quem aqui não passou, não precisou experimentar o erro dos pais? Minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo. Mas nem por isso quero que minha mãe fique lá, nesse lamaçal de culpas, lamentando porque errou comigo, porque errou com aquele meu irmão. Não tem jeito, nós não podemos perder tempo com as lamúrias, porque elas não transformam o passado. Lamuriar não modifica o passado. O único sentimento que tem o poder de modificar o passado, de arrancar o peso da culpa, de arrancar o peso do erro, é a gratidão. Mas isso parece bobo. Parece bobo. Somente a gratidão recoloca a nossa vida nos eixos depois de um erro. Mas parece bobo. Eu agradecer por aquilo que deu errado. Eu me lembro que o padre Lúcio, que é lá da comunidade Betânia, ele uma vez, nós éramos fráteres, ele foi organizar um evento da juventude em Aparecida, e quem veio auxiliá-lo foi um dos jovens da comunidade Shalom lá de Fortaleza, que tem muito essa mística de agradecer quando tudo está errado. E o Lúcio, porque ele nunca viu tanta coisa dando errado ao mesmo tempo. E ele, com aquele ímpeto de explodir, de mandar todo mundo a merda, com perdão da palavra, as meninas só falavam para ele assim: glória a Deus. Glória a Deus. Não, uma coisa errada, ele deu errado, isso que eu sono, veio nada, glória a Deus. Aí ele chegou em casa e ele falou assim: gente, eu preciso gritar, porque eu não estou aguentando o dia inteiro, uma pessoa falando para mim tudo que dava errado, ela falava, glória a Deus, e ele imitando o povo. Na hora, claro, a gente riu, e depois eu fiquei pensando naquilo. Ele ficou perturbado, ele se encheu de ódio porque as coisas estavam dando certo. Aquelas meninas que já estavam de alguma forma familiarizadas com essa mística da gratidão, mesmo quando tudo dá errado, sofreram muito menos do que ele. Porque isso é inteligente. Claro, eu não vou ficar de braço cruzado, vendo as coisas dando errado e falar, glória a Deus, a casa está pegando fogo. Eu não chamo o bombeiro, eu falo, glória a Deus. Glória a Deus pelo fogo que arde. Não, eu vou chamar o bombeiro, eu vou tentar apagar o fogo. Mas se tudo depois que eu fiz não deu certo, se as minhas interferências não deram certo, o que eu preciso fazer? Descansar na situação e falar, olha, foi como poderia ter sido. Mas o nosso espírito de prepotência, de onipotência, não nos permite viver a gratidão. Por isso que nós somos tão cruéis conosco, quando nós cometemos erros, que ficamos martirizando uma vida inteira. Nós nos martirizamos muito. Hoje eu tenho certeza que no momento do ato penitencial, muitos de nós nos reconhecemos no que a gente falava. Nós gastamos muito tempo da nossa vida lamentando os erros que cometemos e as omissões que também cometemos. E você foi cruel com você, eu fui cruel comigo. Agora, imagine se nós somos capazes de ser cruéis com a gente. Imagina o que a gente não faz com os outros. Inconscientemente. Porque quando eu não me perdoo, quando eu não me reconcilio, eu me transformo num obstáculo para as outras pessoas. Quem não está reconciliado consigo, dificilmente será
um elo na vida de outras pessoas. Quando nós estamos movidos pela amargura, movidos pela culpa, movidos pelo ressentimento, pela mágoa, dificilmente nós teremos um espaço de prazer, de satisfação para os outros. A gente pode até cumprir todo o nosso dever, mas a gente nunca ultrapassará o limite que nos coloca no território da satisfação. Que bom estar aqui. Que bom ser com vocês. Não, nós sempre ficaremos limitados àquele pequeno território que é o que a mágoa permite a gente usufruir. Quando eu opto por ser um homem magoado, eu tenho uma vida difícil demais, meu Deus do céu, se eu contar você chora. E a própria cara da pessoa já demonstra. E às vezes vira até uma competição de dores. O magoado é aquele que nunca permite você manifestar a sua dor sem ele colocar dele. Você vai, quando você não sabe o que me aconteceu hoje, você vai tentar desabafar, eu não te falo nada, você não sabe o que aconteceu comigo ontem, ele já te interrompe. Porque ele precisa o tempo todo manifestar que ele está magoado com a vida. A gratidão não. Quando a gratidão invade o nosso coração, a gente começa a perdoar tudo. E o movimento é assim, minha gente. Quando eu permito que o perdão faça o comando da minha vida, então eu me perdoo, eu olho para aquilo que eu fiz de errado, eu me reconcilio comigo, o outro errou comigo, eu vou perdoar sim, porque eu não tenho outra forma de ser irmão, senão na dinâmica do perdão. O amor não é possível onde não há disposição para o perdão. Se você quer amar, você tem que estar disposto ao perdão, sim. Se você quiser amar o outro, você tem que estar disposto a receber o perdão dela e aprender com os seus erros para não voltar a machucar da mesma forma. Mas se, lamentavelmente, movido pela minha fraqueza, eu voltar a machucar da mesma forma, eu terei que mais uma vez viver a dinâmica do perdão, porque isso é para todo dia, para toda hora, porque eu sou um homem limitado, eu preciso ser perdoado, eu preciso perdoar. E o que é mais interessante, Jesus fala: quem não aprender essa dinâmica, quem não viver essa dinâmica na sua vida, não tenha coragem de pedir perdão a Deus pelo que faz. É condição sine qua non. Por isso que na oração do Pai Nosso, a oração que nós rezamos todos os dias, está lá a frase: perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só como você dá a Deus a medida. Perdoai-me, Senhor, conforme eu perdoo os que me ofendem. Só que a gente não presta atenção nessa palavra. A gente quer ser perdoado, mesmo quando não aplicamos a medida na vida com as pessoas que nos cercam. Não tem essa história: estou magoado, eu estou muito machucado, eu não sou capaz de perdoar. Retire essa frase da sua vida. Você é capaz de perdoar. Você só ainda não está disposto. É diferente. Não cerque o seu território limitando, diabolizando, dizendo que você não é capaz de perdoar o outro. Você é capaz sim. Comece modificando a linguagem. Eu sei que a linguagem tem um poder enorme sobre o nosso pensamento, consequentemente sobre a nossa ação, sobre o nosso comportamento. Se você foi terrivelmente machucado hoje, você tem a tentação de dizer: eu não sou capaz de lhe perdoar. Modifique essa frase. Diga: eu sou capaz de lhe perdoar sim, e sei que vou perdoar, mas hoje eu não estou preparado. Vou preparar o meu terreno para isso acontecer. Olha, às vezes a gente até se surpreende. Eu tenho um amigo meu, vou falar dele, porque não vou dizer o nome, claro. A sua melhor amiga de vida inteira cometeu um erro com ele. Um erro grave, mas um erro.
Ele vive dizendo que ele jamais perdoará. E toda vez eu tento corrigir a linguagem dele. Eu não fale isso. Mesmo porque quando ele fala que ele não vai perdoar, é porque ele ama tanto aquela pessoa e ele se sentiu tão traído por ela, que é mais fácil para ele dizer: eu não serei capaz de perdoar. Eu sempre digo para ele: modifique a sua linguagem, para você modificar o pensamento, o sentimento e a ação. Diga: eu estou terrivelmente ferido com você. Ao invés de dizer para ela coisas terríveis também, de machucá-la tanto quanto ela te machucou, ou de feri-la ainda mais do que o tanto que ela lhe feriu, diga para ela, deixe-a em paz, dizer isso: olha, você me machucou muito e hoje eu ainda não sou capaz de perdoar, mas eu sei que eu serei, porque eu te amo. Gente, vamos colocar uma coisa bem esclarecida para nós. A traição do outro não retira o amor que nós temos por ele. A gente não deixa de amar no momento que o outro nos trai. É bobagem. A gente continua amando do mesmo jeito. O que acontece é que nós ficamos feridos. E quando nós estamos feridos, nós tendemos a fazer parecer ódio o que é amor. Este é o primeiro passo para o perdão, a verdade. Dizer: meu Deus do céu, esse infeliz fez tudo isso comigo e eu continuo amando essa miséria. Tenha coragem de identificar que há amor, mesmo que o outro tenha te ferido tanto, mesmo que o outro tenha te machucado tanto. Seja honesto com você, não invente o ódio, não invente, não diga para ele que você o odeia, porque isso é mentira. Diga para ele: eu te amo tanto e é por isso que eu estou tão ferido. Saia daqui, filho de uma rapariga, como diz no Nordeste. Some da minha frente, trem à toa. Eu te amo demais e eu não aguento ver você fazendo isso comigo, porque me fere muito. Mas nós não fazemos isso. Nós dizemos coisas horríveis, porque é uma tentativa que nós temos de colocar disfarce no amor ferido para aquilo parecer ódio. Se nós tivéssemos o movimento da verdade, que também é um princípio evangélico, nós caminharíamos mais facilmente nos caminhos do amor, do perdão. Seria tão mais fácil, né, mansamente a gente fazer uma ligação ou encontrar pessoalmente e dizer: olha, você me feriu muito, você não sabe o tanto que você me feriu. E neste momento eu ainda não sou capaz de lhe perdoar, mas eu vou ter que perdoar porque eu não sei não te amar. Ainda que seja para a gente nunca mais viver juntos, ainda que seja para a gente ficar cada um seguindo o seu caminho, porque também há situações em que você vai perdoar, mas você não vai reintegrar a pessoa na sua vida, porque você descobriu, aquela situação te revelou que já não existia mais vínculo entre vocês e que só vai ficar o bem-querer à distância, que a presença é igual porco-espinho, se machuca demais. Então, mas quando nós corrigimos a linguagem, nós dizemos: olha, honestamente, eu preciso lhe dizer que neste momento eu não consigo lhe perdoar, mas não significa que eu não vou perdoar, não significa que eu não seja capaz de perdoar. Eu estou falando, e pode ser que você esteja revisitando os seus ódios, pode ser que você esteja de alguma forma me dando razão. Pode ser que você tenha dito: eu jamais vou perdoar você, quando na verdade você queria só dizer: eu ainda não sou capaz de perdoar, porque ser capaz você é. Pode ser que naquele momento você ainda não esteja pronto para o perdão, porque você não é máquina, não é um interruptor de luz que você apaga e acende. Não, eu preciso de um tempo, até mesmo para o perdão ser verdadeiro. E quando perdoar, parar de ficar retirando a pedra do sepulcro, senão fica eternamente. Você lembra o que você fez comigo, né? Não. Perdão abre novas estradas. Serão outros erros, viu? Serão outros erros. Você vai se lembrar de outros erros, não daqueles. Serão novas possibilidades. O perdão abre estradas dentro de nós. Por isso que ele é tão frutuoso.
Quanto mais a gente se exercita na capacidade de perdoar, mais a gente se sente vivo, mais a gente se sente enorme, não do ponto de vista da prepotência, mas da leveza. A leveza nos faz crescer, e quanto mais a gente cresce, mais leve a gente fica. Quanto mais cresce, mais crescer a gente quer, porque aqui a gente quer se desvencilhar dos sentimentos mesquinhos, como a ira, como a raiva, como o rancor, como a mágoa, porque esses sentimentos nos escravizam, ao passo que o perdão nos liberta. É tão bom você olhar para aquela pessoa que fez tão mal a você e você identificar que não existe mais nenhuma mágoa, nenhum rancor. Você olha para ela e está tudo certo, está tudo certo. Perdoar a vida, o acidente que levou seu filho, o acidente que levou aquela pessoa que você amava tanto, e você olhar para ela, foi como podia ser, eu não pude interferir. Quantas pessoas ficam amarradas em culpas, e se eu estivesse lá, ele não teria morrido, e se eu estivesse lá, o acidente não teria acontecido, se eu não estivesse dirigindo, se eu não estivesse isso, se eu não estivesse aquilo. Pare com isso. Receba o resultado da vida e faça como as meninas do Shalom. Obrigado. Está tudo certo. Não tenho como alterar, então está tudo certo. Vou alterar o momento presente. Vou cuidar das minhas escolhas agora. Porque isso também é o resultado do perdão e da gratidão. Toda vez que nós resolvemos o passado, a gente lida muito melhor com o presente e o futuro. Se você insiste em não resolver o passado, se você insiste em carregar mágoas que representam o peso de um passado que você não soube triturar, que você não soube digerir, se o passado continua sendo esse fardo, ele pesa no seu sorriso, ele pesa nos seus olhos, ele pesa nos seus ombros. E você se torna um peso por onde você for. Deixe que o passado passe. Acolha o momento presente. Perdoe quem você precisa perdoar, por mais difícil que seja. Modifique a linguagem. Diga para você mesmo: eu sou capaz de perdoar. E quero iniciar esse processo dentro de mim. Porque será um favor que você irá se fazer. Volto a dizer, não precisa retomar o vínculo, mas perdoa. Perdoa para poder se despedir do jeito certo. Porque até na despedida, nós precisamos estar inteiros. Até para a gente poder ir embora da vida de alguém, a gente precisa estar inteiros. Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito, me vale sem pedir, sinto escondido aqui em mim, a força de um tempo que passou, preciso ainda dar mais tempo, a vida em mim gritou. Vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito. Rasga-me o peito. Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir, sinto escondido aqui em mim, a força de um tempo que passou, preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou. Vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr.
andar sem teu favor. Rasga meu peito, rasga meu peito. Leva-me por onde a tua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros em teus braços. Corro ao teu abraço. Em tua cruz esconderei. Leva-me por onde a tua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros em teus braços. Corro ao teu abraço. Em tua cruz esconderei. Que hoje Deus nos conceda a graça de termos os nossos peitos rasgados, esse baú de segredos onde tantos olhos estão adormecidos, mas agindo, provocando mal-estar, desconforto. Permita que hoje o Senhor retire de você, abra essa porta onde você esconde tantos sentimentos nocivos. Permita que hoje o Senhor lhe conceda a graça de fazer uma faxina espiritual na sua vida, de retirar tudo aquilo que está obstruindo a fluência dos seus sentimentos nobres. Permita que o Senhor hoje lhe indique quais são as realidades da sua vida que precisam ser perdoadas, transformadas e redimidas. E que você possa ir aonde Deus decidir que você vá. Encontrar dentro de você as pessoas que precisam ser perdoadas, que você aceite ir em você mesma, em você mesmo. Recolher os seus mortos, recolher as situações que precisam ser perdoadas. Veja bem o rosto das pessoas que você precisa perdoar. Preste bem atenção nesses nomes que Deus está soprando no seu ouvido hoje, e que depois que você perdoar, você vai se sentir muito melhor. Muito melhor. Pense no benefício que isso fará, que isso lhe trará, na libertação que isso lhe dará. Porque sermos libertados e viver livres, sem nenhum jugo de mágoa, de ressentimento, é um dom muito precioso que precisamos viver sempre. Sempre. Creio em Deus Pai,